13 de dezembro de 2025, nesse sábado da segunda semana do tempo do Advento, a igreja celebra a memória de Santa Luzia, Virgem e Mártir. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Sábado, que alegria começarmos o nosso dia, nos consagrando a Deus, ouvindo sua palavra. Iniciamos este nosso encontro desta manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, antes de nós proclamarmos a palavra de hoje e meditarmos sobre ela, é sempre importante nós refletirmos sobre o santo hoje celebrado, na verdade uma santa, né? Santa Luzia, que foi uma virgem e uma mártir cristã. Santa Luzia também é conhecida como Lúcia, né? Santa Lúcia, e é uma das santas mais veneradas da tradição católica, especialmente como padroeira da visão e dos olhos, né? Todos nós sabemos. Santa Luzia nasceu no ano de 283, né? numa cidade que se chama Siracusa, na Sicília, na ilha Sicília, que é lá na Itália, né? E ela viveu durante o Império Romano, né? Uma época de perseguições do Império Romano, a época do imperador Diocleciano. Foi um período de intensa perseguição dos cristãos, né? Muitos cristãos foram mortos sobre esse imperador. O imperador deveras muito maldoso, muito... Enfim, foi um marco trágico para o cristianismo, né? Esta fase. E Santa Luzia, né? Lúcia, o seu nome é um nome que deriva da palavra latina lux, né? Que é luz, simboliza a iluminação espiritual que ela representa. Meus queridos, aos 21 anos de idade, Santa Luzia tornou-se mártir, tão novinha, né? E deixou um legado de fé inabalável, pureza, a generosidade, né? Que inspira milhões de pessoas até hoje. Então, ela tinha uma família nobre, cristã, né? O seu pai faleceu quando ela era bem criança, e deixando-a aos cuidados da sua mãe. Sua mãe chamava Eutíquia, que era uma viúva devota. Então, Luzia, ela foi criada na fé, né? E ela visitou o túmulo de São Lourenço, em Roma, e onde ela foi profundamente tocada pelo martírio do santo, né? Aos 13 anos de idade, Luzia fez um voto privado de virgindade, consagrou sua vida a Deus, né? E prometeu viver a castidade celibatária e o serviço aos pobres, em consonância com os ideais evangélicos, né? Mas a sua mãe, ela tinha outros planos para Luzia, né? Sua mãe havia arranjado um noivado com um jovem rico, mas ele era pagão, né? E é claro, né, esses casamentos arranjados, eles visavam uma segurança financeira para a família, né? E Luzia se recusou, né? Se recusou a romper o seu voto de castidade, de virgindade, e começou um conflito com sua mãe, né? Sua mãe Eutíquia. Eutíquia adoeceu gravemente de uma hemorragia, e Luzia, de maneira em segredo, né? Ela leva sua mãe até o túmulo de Santa Águeda, em Catânia, para uma noite de oração. E milagrosamente, olha que interessante, Eutíquia, a mãe de Luzia, fora curada, né? E a cura de Eutíquia fez com que Eutíquia acabasse por se convencer e apoiar a decisão de Luzia, né? Então,
Luzia vendeu a sua herança e distribuiu tudo aos pobres, né? O seu noivo ficou frustrado e acabou denunciando Luzia para as autoridades romanas. Por que denunciando? Porque naquela época, ser cristão, ser cristã era crime, né? Então ela foi denunciada como cristã. E, claro, né, gente, um noivo com um orgulho ferido, né, foi rejeitado, né, e lembrando mais uma vez, como eu já disse, era um período de perseguição de Diocleciano, e ela foi levada diante do prefeito da cidade, que se chamava Pascásio, e Pascásio até tentou fazer com que Luzia negasse a fé para poder deixá-la viver, né? Então havia ali uma tentativa por parte dele, mas ela se manteve firme na fé, né? De maneira muito corajosa, ela se recusou a oferecer incenso aos deuses pagãos romanos, né? E aí ali começa a sua punição, né? Ela foi condenada a ser levada a um prostíbulo, né? Mas é muito interessante que ali já começa a acontecer um milagre, né? Quando tentam tirá-la para levar a um prostíbulo, o seu corpo se torna imóvel, né? Parecia que o seu corpo pesava toneladas, ninguém conseguia levantá-la, né? Parecia que estava enraizado no solo, e nem mesmo bois puderam arrastá-la. Olha que coisa, né? E aí começaram as torturas, né? Pascásio, percebendo que não conseguiram levar Luzia a um prostíbulo, ele manda tirar seus olhos, né? E ela se torna cega fisicamente, e ainda assim ela continua a profetizar, a louvar a Deus, né? E conta a história de que os seus olhos, por meio do seu louvor, da sua oração, foram restituídos de maneira ainda mais bela, de maneira milagrosa na frente de todos, né? Essa é a história que se conta, né? E aí depois ela foi ameaçada a ser jogada numa fornalha flamejante, tá? Ameaçada com um machado, mas permaneceu ilesa ali. E por fim, né, gente? O testemunho precisa ser dado, o martírio precisa acontecer, né? Finalmente, no dia 13 de dezembro do ano de 304, Santa Luzia foi decapitada. Então ela morreu mártir aos 21 anos, seu corpo foi sepultado em Siracusa, e aí a sua devoção começa a crescer, né? Devido aos milagres, sobretudo milagres concernentes a curas de cegueira, né? E coisas parecidas. Então, hoje nós rememoramos esta santa que, de tão importante, está inscrita no cânon romano. Quando nós rezamos a oração eucarística 1, o nome de Luzia sempre está lá, né? Aliás, tanto Luzia quanto Águida, para quem Luzia rezou pedindo a cura da mãe, né? Então, muito importante essa santa na tradição da igreja. Muito bem, queridos, então vamos agora proclamar a palavra de hoje. Leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 48, versículos do 1 ao 4, do 9 ao 11. Naqueles dias, o profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles, e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu, e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti?
Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. O livro do Eclesiástico, ele é também conhecido como Sirácida, ou ainda como Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, né? Então é um dos textos deuterocanônicos do Antigo Testamento, que fora escrito mais ou menos no ano 180 a.C. Então é um texto bem próximo de Cristo, bem recente, tá? Por isso que esse livro não está no cânon protestante, na Bíblia protestante, por ser muito recente o texto, tá? Muito bem. É um texto escrito em hebraico, pelo sábio judeu Jesus ben Sirac, né? E ele escreve em Jerusalém. Então esse texto foi traduzido para o grego pelo neto de Jesus ben Sirac, no ano de 132. Então o livro ele faz parte da Septuaginta, é aceito na tradição católica como inspirado, tá? Esse livro enfatiza a sabedoria prática, a lei de Moisés, a história de Israel, também traz algumas lições morais, né? Lições morais, lição de moral e conduta, né? Enfim, tem uma estrutura didática muito bonita, tá? Com provérbios, com hinos, com elogios, também figuras bíblicas, né? No contexto helenístico e eclesiástico, resiste à influência grega, promovendo a fidelidade à Torá. Então, torna-se uma ponte entre o judaísmo e o cristianismo. Lembrando que esse século II a.C., nós já estudamos sobre isso juntos, é um século de grande resistência do Império Seleucida, do Império Grego, né? O Império Grego quer a todo custo eliminar a tradição cristã. E esse é mais um dos livros que visa acentuar, ratificar a tradição, a Bíblia, né? A Torá, que é a Bíblia judaica. Então é esse o objetivo. E essa perícope que nós ouvimos hoje, o capítulo 48, versículos do 1 ao 4 e do 9 ao 11, essa perícope ela elogia profetas, como por exemplo Elias e Eliseu. Mostra que esses homens foram modelos de zelo divino, né? A intervenção milagrosa na história de Israel. Então, o texto é escrito em estilo poético, laudatório, tá? E essa sessão ela celebra Elias como um profeta de fogo e de luz. É muito bonita a imagem que aparece no texto que nós ouvimos, que simboliza o poder de Deus, né? No lecionário católico, né, esse trecho de hoje ele é usado sempre no tempo do Advento, tá? Por quê? Porque enfatiza a preparação para o Messias, tá? Então é esse o sentido do texto de hoje, tá? Muito bem, olha só, o versículo 1. Surgiu então Elias, o profeta, como um fogo, sua palavra queimava como uma tocha. Então a sessão ela inicia o elogio a Elias, retratando-o como um profeta ardente, transformador, né? O fogo simboliza o zelo divino, tá? E também simboliza os milagres, multiplicação de alimentos, seca e fogo no céu, né?
Então, aqui há um destaque da autoridade profética de Elias contra a idolatria de Baal, né? Então, Elias representa a fidelidade à aliança, né? Olha só, Elias veio ao encontro da fome e a afastou, né? Por ordem do Senhor fechou o céu e 3 vezes fez descer o fogo. Como foste glorificado, Elias, por teus prodígios. Olha só. Então, Elias, ele representa a fidelidade à aliança, né? Representa a força de Deus. Minha gente, esses versículos nos desafiam também nós, na nossa vida pessoal, a vivermos também o fogo profético em meio às crises do mundo ou às nossas próprias crises, né? Em tempos de tantos problemas econômicos, políticos que nós temos vivido, né? Diante do desânimo, nós podemos imitar Elias, orando por provisão, né? Como na multiplicação dos pães, tá? Então, nós vemos aqui o texto, olha, é muito bonito. Por ordem do Senhor fechou o céu. Olha só, Elias veio ao encontro da fome e a afastou, diminuindo o número dos que iam morrer, né? Então, um homem que era cheio de autoridade, se sensibilizava com as dificuldades daquele povo, repreendia os problemas. Nós precisamos aprender também, minha gente. É claro que isso aconteceu de maneira milagrosa, mas nas nossas vidas nós temos que crer que a providência de Deus está conduzindo nossa história, né? Diante dos desafios, tem muita gente que desanima, muita gente que começa a surtar, sabe? Calma, vamos lá, oração, fé, coração cheio de autoridade que vem de Deus, de confiança, vai dar certo, né? Elias pôde transformar a fome em abundância, acabar com a fome, porque era um homem cheio de fé, né? Muito bonito o texto. Depois aqui, nós vemos que o céu se fecha, né? E seu significado daquilo que, como que uma repreensão do que não é de Deus, que acabe por sumir, sabe? Muito interessante isso. Depois os versículos do 9 a 11. Quem foi tomado vivo por Deus e elevado ao alto, sem ter visto a morte, foi elevado na tempestade de um carro de fogo, nas rodas de fogo, né? Aqui o foco é na assunção de Elias ao céu, né? Então é um evento único que o distingue como imortal no corpo, tá? Simbolizando a vitória sobre a morte, a continuidade da profecia. É claro que aqui é simbólico, né? Aqui está dizendo que a profecia da fé, da coragem, da autoridade, ela nunca vai sucumbir, nunca vai desaparecer, nunca vai ser vencida ou morta. Nunca. O carro de fogo evoca a glória divina, né? Então, é uma visão aqui escatológica, né, que nós temos do profeta Elias. No fundo, é uma preparação para o dia do Senhor, né? Os judeus até hoje creem que o profeta Elias vai voltar, né? Ele vai voltar. É claro que nós sabemos que a pessoa de Elias é evocada na personalidade de João Batista, né? Hoje nós sabemos disso, mas os judeus não creem nisso, né? E muito bem, esses versículos nos ensinam a viver com a esperança de transcendência, especialmente nos momentos difíceis da vida, em tempos maus, sabe, gente?
Nós passamos, às vezes, com tantas situações difíceis. Eu não sei o que você tem vivido. Dificuldades financeiras, conflitos familiares, crises pessoais. Eu não sei o que você tem vivido. Mas, diante de todas as situações da nossa vida, a pessoa de Elias nos ensina a sermos mediadores da paz, né? Promotores da concórdia, homens e mulheres da fé que creem na providência divina, né? É o sentido que essa palavra nos traz, né? A mensagem que essa palavra nos traz. Então, Deus, né, o fato de Elias subir na carruagem de fogo, evoca na nossa vida a possibilidade de nós nos elevarmos acima das intempéries, das tempestades da vida, dos problemas que nós temos. E o fogo representa a presença de Deus, ou seja, Deus ele pode nos sobrepor aos desafios da nossa vida. Por isso que eu sempre tenho falado, sempre, nos momentos difíceis da vida, não nos afastemos de Deus. Tem muita gente que faz isso, sabe? E aí briga com Deus, questiona Deus. Olha, gente, Deus continua sendo Deus sem nós. Agora nós, sem Deus, aí a coisa vai complicar, né? Por isso a necessidade de permanecer em Deus, a vida de oração, a vida sacramental, para que o Senhor, como ele fizera com Elias, esta elevação, né? Ele também nos eleve diante das situações da nossa vida e nos faça vitoriosos. Então essa perícope de hoje, Eclesiástico 48, do 1 ao 4, do 9 ao 11, nos apresenta Elias como um farol de zelo profético e de reconciliação, né? E nos mostra como a sabedoria de Deus age através dos acontecimentos da vida humana. Nos combates da vida, ali Deus está presente. Não é uma mera história esta perícope de hoje, esse trecho bíblico, tá? Não é uma mera história. Foi um testemunho veraz de que Deus ele é capaz de vencer a seca, de vencer a fome e de vencer os desafios da vida, né? Então, que essa palavra de hoje possa iluminar o nosso dia, né? Hoje peçamos ao Senhor, Senhor, me coloque também numa carruagem, né? Numa carruagem de alegria, de esperança, e me ajude a subir, me ajude a vencer, me ajude a me sobrepor sobre meus problemas. E é verdade, gente. Com Deus, olha só, com Deus nós tudo podemos. Temos de confiar nessa verdade. Muito bem, meus queridos, então nós finalizamos esse nosso encontro. Amanhã é domingo, então nós temos a postagem da homilia diária e nós retomamos este nosso programa, este nosso encontro, reflexão diária, na próxima segunda-feira. Desejo a vocês um excelente fim de semana, boa convivência com a família, com os amigos. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.